Olá! Bem-vindo à segunda edição do Congresso Brasileiro Digital de Gerenciamento de Resíduos. Em 2024, demos voz a especialistas, gestores, empresas e agentes públicos que atuam diariamente na transformação da gestão de resíduos no Brasil. E o resultado foi surpreendente. Mais de 1 milhão de pessoas alcançadas e um impacto real no setor. Este ano, damos um novo passo, ampliamos nossa presença, reforçamos o compromisso técnico e, pela primeira vez, levamos o Congresso também para dentro de uma feira estratégica, com cobertura ao vivo, entrevistas exclusivas e uma imersão nos bastidores da política e das inovações ambientais. Serão 5 dias de conteúdo. Nos dias 25 e 26, vamos ouvir especialistas de empresas que são referência nacional em tecnologias e soluções para resíduos. Nos dias 27 e 28, estaremos ao vivo, direto de Minas Gerais, com uma cobertura especial dos principais debates da feira. E no dia 29, encerramos com a participação de alunos e professores do MBA em Gestão de Resíduos, mostrando como a formação e a prática caminham juntos nesse setor. Eu sou Jaqueline Gomes, engenheira ambiental e diretora de conteúdo do Portal Sustentabilidade, e terei o prazer de mediar os principais painéis dessa jornada. Prepare-se para 5 dias de conteúdo, provocações e ideias que mostram que sim, é possível transformar a realidade e a gestão de resíduos do Brasil. Olá, seja bem-vindo ao segundo Congresso Brasileiro Digital de Gerenciamento de Resíduos. Eu sou Jaqueline Gomes, engenheira ambiental, trabalho aqui no Portal Sustentabilidade como diretora de conteúdo e vou estar com vocês aqui, né, nesse momento tão único de aprendizado, junto com vocês fazendo a mediação desse evento, tá bom? É uma grande honra dar início aí a este painel que vai tratar de uma solução tecnológica com impacto direto na gestão dos resíduos líquidos perigosos, tanto na indústria quanto na parte da saúde. Hoje vamos conhecer como as solidificações de resíduos líquidos têm sido aí aplicada, né, com sucesso em contextos extremamente distintos, desde o setor químico até hospitais, gerando aí ganhos ambientais, operacionais, de segurança. Vamos começar com a presença de uma das lideranças mais inovadoras do setor. Ele é engenheiro mecânico, tem 67 anos de idade, empreendedor e com mais de 45 anos de mercado. E, assim, em 97, fundador da Embras Instrumentação, depois ele me corrige se eu falei certo o nome. Em 2003, sócio fundador da Bray Controls do Brasil. Em 2008, sócio fundador da Flautec do Brasil. Em 2012, fundador da Gerais Solidificações de Resíduos, com atuação aí em soluções para resíduos líquidos industriais e também hospitalares. Eu convido agora o Alfeu Cabral, fundador da Gerais Solidificação, que atua há mais de 10 anos com tecnologias aí voltadas à neutralização e solidificação de resíduos líquidos. Seja bem-vindo, Alfeu. Olá, Jaque. Tudo bem? Tudo bem. Eu sei que você trouxe aí uma apresentação para nós, né? Que você vai compartilhar um pouquinho em 2 momentos com a gente, né? Agora você vai falar um pouquinho da parte industrial, mas antes da gente iniciar, eu quero dizer que é uma honra ter você aqui com a gente. Seja muito bem-vindo e obrigado por compartilhar conosco toda a sua jornada aí com a solidificação de resíduos líquidos, viu? Ok. Jaque, eu que gostaria de agradecer a você e parabenizar o Portal da Sustentabilidade, né, pelo segundo congresso, além de proporcionar a oportunidade da Gerais Solidificação de mostrar as aplicações da tecnologia da solidificação, a fim de proporcionar uma melhoria na gestão
né, dos resíduos líquidos contaminados, né? E também agradecer às pessoas que nos assistem e que possam aplicar a tecnologia nas suas fábricas ou nos seus clientes, como vamos ter durante esse períodozinho aqui. Então, vou deixar a palavra com você agora para você trazer para nós essa solução dentro do contexto industrial. Uma boa... Ok. Eu gostaria de iniciar, só para alertá-los a respeito dessa tecnologia da solidificação de resíduos. Mas eu vou passar aqui para ter uma ideia um pouquinho e ficarmos aí dentro de uma mensagem que no Brasil ainda nós temos 3.700 municípios sem estação de tratamento de esgoto. E temos que fazer um investimento de aproximadamente 150 bilhões de reais até 2035. E assim nós teríamos uma melhora na qualidade da nossa água. Ou seja, eu gostaria também de comentar aqui, nesse momento, um projeto que teve em 2019, na capital de São Paulo, um estado tão rico, e que houve a limpeza do Rio Pinheiro. E nessa limpeza do Rio Pinheiro, o que ocorreu? Era diminuir a sujidade dentro do rio, e para isso, para ter uma limpeza definitiva, que todo ano se fazendo limpeza do Rio Pinheiro, Rio Tietê, foi verificado que nós tínhamos que fazer uma ligação das redes de esgoto. Ou seja, foram feitas 650 mil ligações de rede de esgoto, uma tubulação central jogando todo esse resíduo a uma estação mais próxima da nossa capital, da capital de São Paulo, que seria o município de Barueri, ou seja, lá que começou a se tratar. Então, nós estamos falando de problemas que, na grande maioria de qualquer município, nós temos problemas com os líquidos. Agora, eu gostaria de comentar, acho que está passando aqui, por favor. Agora, deu certo. A respeito do que é essa solidificação, né? Então, a solidificação é uma coisa, tirar do estado líquido esse resíduo perigosos para o estado sólido. O que nós temos dentro desse contexto de fazermos essa transformação desse resíduo? Obtermos o que pensamos? Obtermos segurança para quem faz a manipulação desse líquido, nós ter a diminuição de custo na gestão desse resíduo e também a sustentabilidade. Então, são pontos importantes que nós pensamos quando começamos essa nossa tecnologia, né? Ou seja, procurar um produto, né, que no caso o nosso produto é Ultrasolid, é um pó onde que 1 quilo desse produto ele vai solidificar 100 litros de líquidos. Ou seja, a solidificação, você tem vários produtos que podem solidificar, tradicionalmente a serragem, até uma areia, ele é um solidificador. Porém, a geração de uma areia, 1 litro de um fluido contaminado, você tem 1 quilo de areia para poder solidificar. Então, você está aumentando a quantidade de resíduo. A nossa ideia era diminuir, manter pelo menos o que nós tínhamos já de resíduo, e com pouco essa variação de 1% para você transformar ele em estado sólido. Eu queria também dar uma ideia, ao longo dessa história da solidificação, que nós temos lá, na década de 50, a preocupação das partes radioativas que eram solidificadas para o descarte seguro, né? Um outro ponto que nós temos também seria, na década de 70, os Estados Unidos e a Europa já ter usado demais essa tecnologia da solidificação. Eu queria aqui fazer só um parênteses. Os Estados Unidos e na Europa, os fluidos corpóreos da área de saúde, eles são obrigados a ser solidificados. E aqui no Brasil nós não temos essa obrigatoriedade. Depois, no final da década de 70, outros países, como o Japão, também assumiu a solidificação. Em 2012, analisando, como já comentou, né, minha vida profissional desde 1978,
e a Jaque também comenta aí que faltam 13 anos para os 80, então é bastante tempo mexendo com válvula, que é o grande problema que nós temos nas indústrias. E eu enxergava um ponto que as indústrias tinham problema quando havia o descarte desses líquidos. Vou dar um exemplo. Você, uma empresa de processo fazendo um amaciante de roupa, ele erra a formulação e aquilo nós temos que descartar, porque a formulação não vai servir. Então, era colocado na ET. Imagina colocar toneladas de líquido dentro de uma ET, você dá um problema na ET. Então, ia passando passo a passo. Então, essa minha experiência na área de válvula me deu essa visão em relação aos líquidos que nós temos no segmento industrial. Passo isso em 2012, eu verifico também uma parte que não era do meu conhecimento, talvez a maioria que está nos assistindo também não tenha esse conhecimento, a quantidade de resíduo líquido que nós temos no serviço de saúde. Ou seja, é uma quantidade muito grande e um serviço muito perigoso, um líquido muito perigoso. Ou seja, quando chega lá em 2012, e vimos que também saiu a Lei de Resíduos Sólidos, a Política Nacional de Resíduo, onde você teria, vamos dizer assim, acabar com os lixões. Como acabar com esse lixão? Em 2014, isso não aconteceu. Então, em 2025, continua aí mais de 3 mil lixões no nosso país. E aí, enxergando essa parte, eu falei, não, nós temos que ter uma tecnologia, finalmente, para diminuir o risco, aumentar a sustentabilidade, diminuir o custo da gestão dos resíduos líquidos. E aí começamos a fazer vários testes, teste no produto, na lixiviação, ou seja, toxicidade, e, obviamente, partimos para o IBAMA, né, para poder ter toda a parte documental, né? Depois partimos para a Anvisa, ou seja, viemos trabalhando esta marca, né? Obviamente, somente em 2013 que começamos a fazer a comercialização, seguindo o segmento industrial, da onde esses 40 anos que eu já tinha de experiência que me trouxe para ele. Obviamente, vimos também um mercado residencial, né, dentro desse conceito. E aí começamos a fazer eventos, feiras, e é onde eu analisei fortemente a parte de saúde, em 2014, quando nós fomos fazer formulações voltadas para a área de saúde. Dentro do segmento, hoje, nós atuamos já na área residencial, na área industrial e na área hospitalar. Então, hoje, a Gerais Solidificação já atua em todos os segmentos. Eu vou citar aqui um exemplo doméstico que acontece na nossa residência, né? Ou seja, nós no Brasil não temos o hábito de ter um triturador na saída da nossa pia, da nossa cozinha. Então, todos os sólidos vão terminar na caixa de gordura. E essa caixa de gordura, ela satura e não deixa o líquido escoar pela tubulação e transbordando. Todos nós já passamos por um problema dessa nossa caixa de gordura na nossa residência. Qual é a solução? Chamar um caminhão a vácuo para que puxe essa sujidade. Normalmente, residência, o tamanho dessa caixa de gordura é de, no máximo, 20 litros, 15 litros. Né? Então, você vai gastar uns R$500 chamando o caminhão a vácuo, dependendo da região, mas média, né? R$500 para fazer. Então, nós podemos usar o solidificador dentro desse resíduo e retirar ele, colocando num saco preto e fazendo o descarte para que a coleta municipal leve. Por quê? Você pode fazer isso porque você acabou com o líquido livre. Então, o foco da solidificação é não ter líquido livre. O líquido está ali dentro, mas não está mais livre. Se eu pegarmos um guardanapo e colocar ali em cima, não vai molhar esse guardanapo. E aí sim, o aterro sanitário pode receber esse tipo de resíduo que está no estado sólido. Esse é um exemplo do dia a dia da nossa residência em cima desse produto. Um outro que hoje tem muitas pessoas já utilizando seria a parte da tatuagem. E a tatuagem ela é feita justamente o artista, né? Ele faz a limpeza sua máquina, sua tinta nesse copinho, fazendo a limpeza. Quando acaba, ele joga dentro da pia ou no vaso sanitário. Obviamente, o seu cliente chega, vai lavar a mão e pode ter uma doença inesperada porque ele descartou. E hoje, a maioria de todos os estúdios de tatuagem já solidificam os seus resíduos
e descartam no saco infectante, o saco branco infectante. Então, isso já está havendo uma melhora até nesse segmento. Aqui agora eu gostaria de falar de 2 pontos na área industrial, 2 cases que nós temos. Eu vou começar pelo case que todo mundo conhece, que é a retirada, a limpeza de uma lagoa contaminada. O que você faz? Você bombeia toda essa sujidade com um gel bag, ou seja, um tecido não tecido, onde o líquido vai saindo com o tempo, em 60, 120 dias, 150 dias, você esperando o líquido sair e ficando toda a parte sólida dentro dele. Depois você tem que rasgar esse gel bag e acabar retirando toda essa sujidade para dar uma destinação final. Ou seja, nós podemos fazer buscando o líquido, bombeando para um caminhão bitoneira. Esse caminhão bitoneira, por que bitoneira? Porque eu tenho que homogeneizar o produto ultrassólide para que nós tenhamos uma melhoria no rendimento dele. Senão vai ter o leite em pó no café nosso, que você fica aquelas bolas e não dissolvendo ele todo. E aí, ele, depois de todo homogeneizado, você vai direto levando ele para o aterro sanitário. Ou seja, se chover, para a operação. Então, não estamos perdendo nada. Ali, no caso anterior, se você chover, você está começando toda uma operação de novo. Então, um prazo que você tinha, que gastou 120 dias, tem que novamente começar mais 120 dias. Então, isso e um custo muito alto para fazer esse tipo de limpeza. Partindo agora para o segundo caso, vamos ver um vídeo de uma operação de um carvão em pó vindo da África para o Brasil, para o porto de Pecém, que fica no Ceará. É um porto de um nível de sustentabilidade muito bom. E esse carvão que via para a siderúrgica de Pecém, ele vem, como ele é pó, ele vem sendo umidificado da África para cá, e quando chega no final do descarregamento, fica essa lama no final. E essa lama, obviamente, tinha que ser tratada, bombeada para um caminhão-pipa, e o navio parado, um custo muito alto, e resolvemos fazer a solidificação dessa lama, virando esse produto que era um rejeito, né? A economia circular voltou a ser carvão de novo. Então, ou seja, o ganho foi muito grande, a sustentabilidade, dentro a segurança dos colaboradores envolvidos nesse processo de limpeza do navio quando estava descarregado. Vocês podem observar o costado do navio, ao lado que você verifica a retroescavadeira fazendo essa limpeza. Ou seja, esse é um case que realmente trouxe muito ganho para a siderúrgica de Pecém. Está vendo? Todo o costado, o navio, lá embaixo. Já esse pó branco que vocês estão vendo é a mistura ainda que está o ultrassólide, né? O solidificador, o encapsulador que está ali dentro. Com essa atividade nossa, a Gerais, nós estamos mais de 10 anos no mercado e em todo o Brasil, nos 24 estados, né, nós estamos. Sempre pensando que 1 quilo do nosso produto para 100 litros de água. Quando eu falo água, porque esse material está lamacento, ele pode estar trabalhando com 400, 300 litros. Ou, se esse material é muito ácido, ele vai dever trabalhar de 1 para 100, vai trabalhar de 1 para 80. Mas o objetivo é um só: trazermos economia para a gestão do resíduo, segurança do colaborador e uma sustentabilidade para a pessoa que está aplicando a nossa tecnologia. Ou seja, é um produto 100% nacional. Nossa fábrica está localizada no estado de Minas Gerais, no município de Três Corações. Três Corações é a terra do Pelé, então muito conhecida lá no estado. Eu só tenho que agradecer a todos e tentei fazer um resumo muito rápido para que entenda essa tecnologia e como nós progredimos junto ao mercado brasileiro. Olha, que legal a sua apresentação, Alfeu. Muito obrigada, viu, por mostrar esse lado industrial. Mas daqui a pouco eu vou pedir para você voltar para mostrar um pouco da parte de saúde, tá bom? Ok, obrigado, Jaque. Obrigada. E para mostrar, né, como essa solução está sendo aplicada na prática, temos o prazer de receber o engenheiro Ricardo Barreto. Ele é coordenador de meio ambiente da Unipar Carbocloro, que vai compartilhar conosco aí a experiência da empresa no uso do solidificador. Seja bem-vindo, Ricardo. Muito obrigado, Jaqueline. É um prazer estar participando desse congresso. É muito importante a gente trocar ideias, informações. É muito valioso. Obrigada.
A palavra com você, boa apresentação. Muito obrigado. Vou começar a apresentação falando um pouquinho da Unipar. Então, a Unipar hoje tem 4 plantas químicas, né? Nós somos uma indústria química, indústria de base. Nós temos uma planta aqui em Cubatão, no estado de São Paulo, que é onde eu fico. Temos também uma planta em Santo André, também aqui no mesmo estado de São Paulo. Uma planta em Camaçari, que foi recém-inaugurada, começamos agora em dezembro de 2024, na Bahia. E temos também uma planta na Argentina, em Bahia Blanca, né? Uma planta lá na Argentina. Aqui tem alguns dados dessas plantas, né? A localização delas. A gente tem também 2 escritórios, um em São Paulo e outro em Buenos Aires. E temos também complexos, né? Eólico e solar, né? A gente vai falar na sequência aí. A energia elétrica é um insumo muito importante para a empresa. Então, nós fizemos joint ventures com algumas empresas para receber energia renovável. Pode passar. Falando um pouquinho do nosso processo produtivo, então, ele é muito simples, né? A gente mistura, na verdade, a água com o sal, né? O sal grosso, prepara uma salmoura. Essa salmoura entra a eletrólise. Produzimos a soda cáustica, o cloro e o hidrogênio. E depois a mistura, né? A reação desses produtos vão produzir outros produtos. Então, a soda com o cloro é o hipoclorito de sódio, o cloro com o hidrogênio, o ácido clorídrico, e também recebemos o etileno de uma outra empresa, terceira, que reage com o cloro produzindo o EDC. O EDC é o 1,2-dicloretano, que depois nós também temos uma planta que produz o MVC e o PVC, né, que já é o produto final. Ali à direita a gente fala um pouquinho das matérias-primas, né? Então, energia elétrica, água, sal, o etileno, e com o insumo aí o vapor e o gás natural. E temos 3 tecnologias: tecnologia de eletrólise a mercúrio, a diafragma e a membrana. A tecnologia mercúrio e diafragma, nós estamos fazendo phase-out delas agora no final desse ano de 2025 e vamos substituí-las por tecnologia membrana. Então, a partir de 2026, teremos só a tecnologia membrana em operação aqui para a produção do cloro-soda. Pode passar, por favor. Aqui alguns dos principais setores que nós atendemos, né? Então, metalurgia, siderurgia, mineração, brinquedos, é uma gama enorme, né? Somos uma indústria de base. Então, nossos produtos aí são comercializados com diversos ramos, justamente pela aplicação, a gama enorme de aplicação que tem, principalmente da soda e do cloro. Nós temos 60 anos atuando aí na produção e comercialização do cloro, soda e derivados. Somos líderes na produção de cloro e soda no Brasil e a segunda maior produtora de PVC na América do Sul. Mais ou menos 3.000 colaboradores, diretos e indiretos, e aí os impostos a nível federal, estadual e municipal. Falando um pouquinho agora do trabalho que a gente tem realizado, né, com esse solidificador, né, a gente tem um problema aqui que era a dificuldade na destinação final ambientalmente adequada de nossos resíduos, né, resíduos do estado pastoso ou com líquidos livres, né, com água. A gente não tinha uma forma fácil de fazer a destinação desses resíduos, né. A gente vê na foto à direita, ali é onde a gente descarta os insolúveis. Quando você vem com a salmoura, né, tem uma parte insolúvel, areia, principalmente, sílica. Esses materiais são descarregados nesse tanque em concreto, é um tanque a céu aberto, ainda tem um pouco de sal ali, então essa água, essa salmoura, ela é reaproveitada, mas a lama que fica no final, eu tenho que dar um tratamento, tenho que dar uma destinação final. Eu tinha uma dificuldade enorme para poder fazer isso, né? Eram poucas alternativas, né, viáveis tecnicamente. A gente procurou, entrou em contato com diversas empresas, participação em feiras, enfim, a gente teve a menor dificuldade de conseguir achar uma alternativa correta.
a baixa eficiência dos produtos, né, na absorção e o custo muito grande, né? Então, usar serragem, usar cimento, são coisas que têm um custo e acabam não tendo uma eficiência muito boa. E a indisponibilidade de equipamentos adequados para fazer isso. Então, a gente tentou buscar algum equipamento que pudesse retirar essa lama, né, colocar como se fosse prensar, né, esse resíduo pastoso e aí tirar o excesso de água, mas foi inviável. Não conseguimos encontrar nenhuma empresa, né, que pudesse fazer esse trabalho para nós. Então, eu tinha aí um problema e tinha que achar uma solução, buscar um produto que pudesse absorver esses líquidos, né, e que tivesse uma eficiência boa. Pode passar. E aí encontrei esse solidificador UltraSolid, né? Então, a gente começou com alguns testes, né, e logo percebeu que ele tem um altíssimo rendimento na absorção de líquidos, né, 1:100. Ele é de fácil manuseio e aplicação, né? Você simplesmente vai colocar ele, né, na superfície do resíduo que você tem. Então, você transfere, por exemplo, uma caçamba, você coloca esse resíduo ali na superfície, ele rapidamente já vai absorver aquela água que está ali, aquele líquidos livres, né? E você simplesmente sobe. O líquido não, ele fica todo incorporado ao produto. É um produto atóxico também, muito leve, né? Então, ele não acrescenta peso ao resíduo, que você teria depois um custo a mais para fazer a destinação, então isso não existe. E ele também tem uma característica que ele não tem nenhuma alteração química, né? Olha, ele altera o pH, né? Nada, ele não tem, ele é totalmente neutro, né? E apenas altera fisicamente ali, né? Aquela água livre ali, ela vai ser absorvida pelo produto. Nós iniciamos em 2020 com uma quantidade de 500 quilos, né? E fomos adquirindo aí ao passar dos anos e chegamos aí até hoje, 17 toneladas já usamos desse produto. Aqui algumas imagens, algumas fotos, né, demonstrando como a gente aplica aqui, né. O resíduo à esquerda e à direita são resíduos diferentes, mas a aplicação do produto é exatamente da mesma forma. Então, à esquerda a gente vê ali um resíduo, né, com uma quantidade de água muito grande ali. Então, a gente tira esse excesso de água, mas mesmo assim o resíduo acaba ficando, né, ainda com um teor de água que você não consegue tirar. E eu não posso destiná-lo dessa forma em aterros, né? Aterros não podem receber resíduos com líquidos livres. E aí à direita a gente já vê a foto, né, onde o produto foi espalhado ali em toda a superfície, né, essa cor branca, e ali de imediato ele já absorve essa quantidade, né, esse excesso de água, e simplesmente sobe. A gente fica com o resíduo ali totalmente sem água nenhuma. A gente começou com as caçambas, né, os resíduos que a gente destina em caçamba, mas pela eficiência do produto, acabamos usando de outras formas. Então, aqui a gente vê em bombonas, né, a gente tem alguns resíduos que são destinados dessa forma, em bombonas de 200 litros. Então, você retira o resíduo para uma manutenção, ou numa canaleta, limpeza de canaleta, de tanques, você coloca esse resíduo em bombonas, e ele, pela quantidade de água que tem, né, essa água, ela fica sobrenadante, você retira essa quantidade de água, e aí na foto à direita ali, a gente já vê a aplicação do produto. Ele seca totalmente o resíduo, né, ele fica ali na forma adequada, né, de se fazer a destinação em aterro. Era isso que eu tinha para apresentar, fico à disposição, se houver alguma dúvida aí, alguma questão. Que boa aplicação, né? Bom uso que você fez, Ricardo. Que legal. Parabéns pela. Eu queria saber de você o que mais te chamou a atenção no processo, na aplicação, no ponto de vista assim, da diária ou da própria segurança. Então, Jaqueline, eu vejo ali o manuseio do resíduo, né, o manuseio do produto, ele é muito simples, né? Então, você aplica ali, né, sem nenhum equipamento, sem necessidade de nenhum equipamento, ou treinamento da pessoa, ele simplesmente vai espalhar o produto ali por cima, né, do resíduo, né? O resultado final é excepcional, né? Ele tem
uma absorção muito positiva, muito grande, né? E o aprendizado que a gente teve também, porque muitas vezes a gente colocou o resíduo na caçamba e colocou o produto em cima. Só que o que acontece? Conforme essa caçamba vai até o destinatário, ela vai trepidando pelo caminho, né? E aí o líquido livre que está ali na parte de baixo da caçamba, com essa trepidação, ele acaba subindo, ele vem para a superfície, né? E às vezes a quantidade que nós colocamos ali, ela não foi suficiente para conseguir absorver tudo. Então, uma dica que eu dou é fazer de duas formas. Ou você coloca camadas de resíduo, então, uma camada de resíduo, coloca o produto. Outra camada de resíduo, mais produto, né? Fazendo em camadas. Ou, se você já tem a caçamba com o resíduo colocado ali, colocar uma quantidade maior do solidificante, né? Para garantir que durante o transporte não vai haver, né, nenhum líquidos livres lá na chegada do destinatário, no aterro, que é o caso que a gente envia o resíduo. E eu imagino, assim, além de todos esses benefícios, a gente está falando de evitar qualquer tipo de derramamento ou vazamento durante o processo de transporte, aumentando Perfeito. ainda a segurança operacional de vocês, né? Que incrível, né? Perfeito, é isso mesmo. E assim, quais ganhos obtidos com o uso da Ultrasólides? Eu até acabei falando um aqui, né? Mas assim, você tem outros ganhos obtidos, certamente. Exatamente, você já comentou né? Esse ganho mental, né? A segurança, né? Que você tem no transporte do resíduo, não haver o transbordamento numa estrada, né? Em qualquer local, né? E que o resíduo chegue ao destinatário, né? De forma adequada, esse já é um ganho ambiental. O ganho operacional, né? Por ser muito fácil, né? Como eu comentei, da aplicação do produto, então não tem segredo nenhum. E o outro ganho é o financeiro, né? Se você usar outros produtos, né? Os aterros costumam, né? Alguns aterros costumam até oferecer esse processo de solidificação. Só que você vai pagar muito mais, né? Ele vai adicionar ali cal, cimento, argila, normalmente, né? Vai fazer ali um blend para depois ele levar para a vala, né? E ele vai te cobrar por isso, vai cobrar o peso final depois de ter adicionado esses produtos para poder solidificar. Você vai pagar muito mais. Então, esse ganho financeiro também é muito positivo. Incrível. E considerando esses ganhos que você falou, né, na sua opinião, o que pode ser feito para ampliar o uso desse produto? Então, como eu comentei no início, eu tive uma grande dificuldade de achar, né, algo que me atendesse, né? E eu achei por acaso. Eu conversando com a transportadora, né, que trabalha para nós aqui, né, comentei dessa dificuldade. Ele falou, peraí que eu vou trazer um produto para você. E aí ele me trouxe um saquinho pequenininho, uma amostra grátis, né? Falei, pega um copo d'água. Aí eu peguei, ele pegou o produto e jogou dentro desse copo d'água. Na hora, o produto já solidificou tudo que tinha ali daquela água, né? Foi imediato. E ali eu vi que, nossa, esse produto é realmente muito diferenciado. Vamos para a prática, vamos lá no campo, né, para ver se efetivamente esse produto tem essa eficiência, né? Demonstra, né, essa aplicabilidade. E realmente confirmou. Então, como eu comentei lá em 2020, nós compramos 500 quilos do solidificante, fizemos testes com diversos resíduos, foi espetacular, e ele acabou sendo utilizado, como comentei, para outros resíduos, em outras embalagens, né, como bombonas. Então, é algo que realmente foi muito importante para nós. O que eu acho que a gente poderia poder espalhar mais essa ideia, né, de aumentar mais o uso, né, eu acho que é fazer divulgação em reuniões técnicas, né, de associações, participar, como nesse congresso aqui, em seminários, né, divulgar mais o uso desse produto, porque ele foi muito importante para mim, né, resolveu um problema que eu tinha, né, e com certeza muitas outras empresas também têm o mesmo problema, né, a gente acaba gerando resíduo, não tem outra forma de destinar muitas vezes a não ser num aterro, né? Só que para que ele seja destinado a aterro, ele tem que cumprir algumas condições. E aí, com o produto, com esse solidificante, ele atendeu plenamente. Incrível. Eu vi na explicação que você falou um ponto que chamou a atenção, que é a questão da não alterou o peso, né? Isso é incrível. E com a caracterização também não altera, né? Você tem o mesmo produto. Sim, não altera em nada, não altera em nada. Ele simplesmente pega a água lá, né, vamos dizer assim, capsula ela, né, absorve, e ela fica ali. E ele não solta, né? A gente pega o
produto, né, o solidificante que absorveu água, você aperta ele, ele não solta água, ele não é aquele que, sob pressão, né, ele acaba voltando a eliminar a água. Não acontece, ele cria uma espécie de um gel ali, capsula essa água, solidifica ela ali, e não chega no aterro lá, nunca mais tive problemas. Então, foi uma solução, assim, mágica, vamos dizer assim, né, de resolver o meu problema. Que legal. Muito obrigada, Ricardo. Assim, foi muito bom, excelente ouvir a visão de quem aplica a tecnologia no dia a dia. É diferente, né? Você viveu isso e está com a aplicação há mais de 5 anos na sua gestão. Então, foi muito bom ouvir de você como que foi a sua experiência. Muito obrigada pelo seu tempo, por compartilhar conosco aqui o seu dia a dia, viu? Muito obrigado pela oportunidade. Até a próxima. Bom congresso. Obrigada. E eu quero agora convidar o Alfeu para retornar aqui com a gente, porque a gente conseguiu mostrar um pouquinho da parte industrial da aplicação do produto. Agora eu gostaria de deixar a palavra com você, Alfeu, para falar um pouquinho sobre a parte da aplicação na área de serviço de saúde, né? Então, vou passar a palavra para você, tá bom? Ok, Jaque, eu fico grato mais uma vez a você, e realmente dentro dessa área da saúde, não era de engenheiro há muito tempo, não frequentava muito a parte hospitalar, e com o tempo de desenvolvimento dos nossos produtos, conseguimos enxergar esse grande mercado e o perigo hoje que nós temos desses resíduos perigosos líquidos dentro dos nossos hospitais. E é isso que vamos tentar fazer um resumo aqui um pouquinho para que todos entendam até como é que funciona o hospital com essa parte de resíduo. Okay? A boa apresentação, viu? Até daqui a pouquinho. Ok, obrigado. Quando deparamos dentro de uma situação da solidificação, ou seja, nós estamos transformando o líquido no estado sólido, encapsulando que ele não retorne mais ao estado líquido. Esse é o nosso conceito. E quando eu verifiquei dentro dos hospitais a quantidade de líquido que nós temos, fomos estudar onde temos líquidos perigosos dentro dos hospitais. Nós temos lavanderia, nós temos cozinha, temos banheiro, temos necrotério e temos centro cirúrgico. Vou dar uma ideia para vocês. Aonde é mais crítico? Seria o centro cirúrgico, e nós teríamos aí também a parte do necrotério. São os 2 pontos onde a maior carga de DBO, de DQO, que são descartados na nossa tubulação. Mas por que descartado? Eu vou dar uma ideia, talvez vocês desconheçam como é que é feito. Quem não é do setor de saúde, que está nos participando desse nosso bate-papo, eu vou dar uma ideia que estima-se que 60% do hospital brasileiro descartam ainda, todos os dias, só do bloco cirúrgico, mais de 630 mil litros de fluidos corpóreos direto na rede de esgoto. Que número é esse? Esse número é a quantidade de hospitais que nós temos no Brasil, aproximadamente 6.500, quase 7.000 hospitais. Se você chegar a alguma conclusão de você fazer 50 cirurgias, sabendo que um hospital tem, em média, 5 salas, 7 salas, tem um hospital com 10 salas cirúrgicas. E o hospital ganha dinheiro fazendo cirurgia e UTI. É isso que gera um hospital a ter o recurso. Então, é igual o táxi. A sala cirúrgica não para. É uma cirurgia atrás da outra. Né? Muito bem. E como é feito esse descarte na grande maioria desses hospitais? É justamente, podemos verificar o que é esses 600... Nós temos, como engenheiro, só para chegar a esse número, né? O que é esses 630 mil litros por dia? Se eu multiplicar ele por 30 dias que o hospital não para, vezes 12, nós estamos falando de 220 milhões de litros ano de sujidade que é jogada nos nossos rios. O que é isso? Vamos comparar, são 90 piscinas olímpicas cheias. Não gostou dessa comparação? Vamos imaginar uma calha, 1 metro por 1 metro, com 220 quilômetros de extensão. Essa é a sujidade que é descartado em nossos rios. Eu só quero lembrá-los no seguinte detalhe: 43% da população brasileira tem coleta de esgoto. Então, por onde está indo essa sujidade? Nós falamos lá que nós temos aí 3.700, aproximadamente,
municípios sem tratamento de esgoto. Então, ou seja, esse líquido que nós ficamos pensando como fazer para poder eliminar essa sujidade do setor de hospital. Obviamente, quem é que rege toda a parte de lei dentro do hospital é a Anvisa. E a Anvisa fez uma documentação lá em 2004, que era a RDC, e fez uma revisão dessa RDC, que agora tem o número de 222, que é o que está atuando atualmente. Em 2018, ainda não houve nenhuma outra revisão. Dentro disso, a Anvisa fez uma separação dos resíduos. Né? Então, o resíduo A, infectante, o resíduo B, que são os produtos químicos, o C, que são radioativos, né? O pessoal oncológico, são tratamento radioativos. Né? Nós temos o lixo comum, nós temos a cozinha, nós temos os pérfuro-cortantes que mais enxergamos nas nossas farmácias por aí, aquela caixa amarela, né? Então são os pérfuros cortantes. Então, dentro desse conceito, ou seja, nós tivemos a ideia de como fazer a formulação para cada produto dessa divisão que a Anvisa montou. Eu vou falar do primeiro, que é o químico, ou seja, nós temos os resíduos, como eu falei, a caixa laranja, a caixa amarela, que todo mundo conhece, e a caixa laranja, que fica mais dentro do hospital. Eu tenho um vídeo, só para vocês terem uma ideia como é, e eu vou comentando um pouquinho sobre ele, como se faz essa solidificação. Para os resíduos do grupo B, que nós falamos que são os químicos, nós temos as caixas laranja, essas caixas laranjas eram de plástico, porque não tinha solidificação. Agora, a solidificando ela pode ser papelão, você tem uma economia muito grande de valor. Eu vou dar um exemplo nesse vidro, só para ter uma ideia como é que fica a solidificação. Você pode demorar 6 meses colocando resíduo dentro da sua caixa laranja e ela vai solidificar, te dando garantia que você possa transportá-lo da sala cirúrgica até o abrigo, onde fica todos os resíduos do hospital, depois ser descartado por empresas que transportam isso para um lugar mais seguro. E aí eu mostrei somente como é que fica essa solidificação dentro da caixa de químico, trazendo aí uma segurança, uma economia, e nós temos também um grande problema, depois da pandemia, o uso indevido dos psicotrópicos, que são os líquidos que são colocados, descartados nessas caixas de químico. Um outro problema que nós temos é no bloco cirúrgico. O bloco cirúrgico, vamos ter uma ideia como é que é feito essa solidificação. O bloco cirúrgico, toda a sujidade, igual o dentista que nós temos buscando o vácuo, sugando e jogando no cuspidor que nós temos, no bloco cirúrgico é a mesma coisa. Toda a sujidade tem a linha de vácuo, outra parte no paciente, outra tubulação, buscando toda a sujidade líquida que sai de uma cirurgia e vão ser colocados nos frascos de aspiração. Eu vou dar um exemplo do tipo de frasco de aspiração que nós temos, ou seja, eles são retornáveis, ou seja, ele sai do bloco cirúrgico, vai, quando termina a cirurgia, ele sai, é colocado na pia, toda essa sujidade, e ele vai para o setor fazer esterilização, que é o CME. Isso que é feito hoje por 70% dos hospitais. Agora, nós solidificamos esses frascos retornáveis para que possa jogar a parte sólida dentro do saco branco infectante. Uma outra melhora que foi feita são os frascos de aspiração descartáveis. Mas dentro dos frascos de aspiração descartáveis, nós temos justamente umas tampas, né? Ele é fixo, e essas tampas, como termina, a enfermeira faz essa parte dessa colocação e joga no saco infectante. Com isso, essas tampas podem soltar e acontecer exatamente um vazamento que nós temos justamente nesses frascos de aspiração. Ou seja, já existe hoje tecnologia que nós colocamos dentro desses frascos descartáveis a solidificação dentro dele, que quando se jogar não há nem mais nenhum perigo de haver qualquer vazamento dentro do saco infectante. Vamos ter uma ideia, mais ou menos, como é que é feito essa solidificação. Vamos lá. Eu vou dar um exemplo mostrando num vídeo. Dentro do bloco cirúrgico, da sala cirúrgica, não pode ter pó. O que nós fizemos? Envolvemos o ultrassólido num plástico hidrossolúvel, né, fazendo com que ele se dissolva em contato com o líquido, como vamos observar. Obviamente, seria uma cápsula dessa de 10 gramas para cada 20 gramas para cada 1 litro, né, de fluidos corpóreos. Em seguida, ele já vai buscando, ele se rompe, não houve nenhum pó, ele se rompe o plástico hidrossolúvel em fração de 1 minuto,
E o que vai acontecendo? Ele vai buscando todo o fluido corpóreo. E aí vai te dar uma garantia de um descarte, ele, dentro do saco infectante, como está sendo todos os resíduos sólidos jogados também nesse saco infectante, e vai prosseguir como manda a Anvisa com esses resíduos da área de saúde, né? O tratamento final que é dado, ou incineração, ou micro-onda, ou autoclavagem, mas está tudo já no estado sólido. Então, pode-se colocar no saco infectante. E assim que ele fica, como pode apresentar aí nesse exemplo desse vidro, mostrando como é que seria o fluido corpóreo solidificado para dar uma segurança ao colaborador, obviamente dentro de uma sustentabilidade maior para o hospital, não aquele volume tão alto que nós temos justamente de fluido corpóreo jogado dentro do nosso expurgo. Outra situação que temos nos hospitais seria os derramamentos. Ou seja, dentro do hospital nós temos diarreia, nós temos urina, nós temos sangue, nós temos sujidade, queda de qualquer medicamento. Então, o hospital não tem vassoura, não podemos fazer uma limpeza com mop. Quando você faz uma limpeza com mop, que é um pano, né, para quem conhece, você aumenta essa área do contaminante. E aí nós verificamos uma situação, vou dar um outro exemplo com outro vídeo, como é que pode ser feito esse tratamento, né? Isso pode estar numa recepção, isso pode estar nos carrinhos de facility, para dar um atendimento rápido, né, a qualquer derramamento dentro de um hospital. Ou seja, nós vamos mostrar nesse vídeo um derramamento, um sangue, uma urina, alguma coisa que houve uma queda, uma fezes, né, um vômito, e aí você vai fazer essa limpeza, né? E aí você vai fazer um bloqueio, isso está na recepção, isso está colocado nos carrinhos de facility, e aí você faz o bloqueio, não usa nenhum pano para não aumentar a área do contaminante, e obviamente ele encapsula todo esse resíduo e ele tem uma formulação que desplaca do piso. Então, quando ele está desplacado dentro do hospital, não tem vassoura, então nós temos que retirar toda a parte sólida com rodo. E aí você diminui o gasto de lavagem desses MOP, o consumo de água que você teria, o custo para se lavar. Não esqueça que o hospital, a desinfecção é a coisa mais importante. E aí nós conseguimos retirar toda essa sujidade e ele vai para um saco infectante. Ou seja, com isso, nós estamos também pensando na dignidade de quem faz esse tipo de limpeza, né? Porque limpar um vômito, limpar uma diarreia, não é nada agradável para ninguém. Muito bem. O que nós temos de benefício que a unidade de saúde traz com a solidificação de resíduos? Mas eu quero até salientar que dentro do grupo B, que é dos químicos, a Anvisa já cita a solidificação como um dos tipos de tratamento, né? O problema é que pouco tempo se usa a caixa de químico dentro dos hospitais, né? Uma situação que era para ser usada há muito tempo, já mais recentemente, que estão enxergando a necessidade de ter essa caixa, não colocar esses líquidos nas caixas de pérfuro cortante para que não tenha acidente. Então, nós trazemos segurança operacional, sustentabilidade, porque a quantidade de água que você gasta para limpar lavagem de um MOP é uma quantidade muito grande de água, né? Que se tem. Uma economia indireta, que não tem uma contaminação cruzada, ou seja, levar uma sujidade de um local para o outro, simplicidade na gestão de resíduo de saúde, redução no impacto ambiental legais e eliminação, como eu falei, da contaminação cruzada. Ou seja, todos os líquidos hoje gerados dentro de um hospital, realmente ele é muito perigoso e nós estamos tratando com o menor custo possível, com maior segurança possível e tentando expandir esse mercado, essa tecnologia da solidificação, do encapsulamento para o mercado de saúde. Então, eu acredito que eu tenha conseguido rapidamente passar essa mensagem para todos e que tenha os alerta justamente dentro dessa situação que nós vivemos na quantidade de resíduos que são jogados dentro dos nossos rios atualmente. Alfeu, obrigada aí por nos apresentar, né, como que essa tecnologia cada instituição, as instituições de saúde, né, a lidar aí com derramamento de líquidos, desses resíduos líquidos, e de forma segura e prática, que é o mais importante na gestão dos resíduos, né, hospitalares. Então, muito obrigada pela sua contribuição e daqui a pouquinho eu te chamo mais uma vez, tá bom? Ok. Obrigado, Jaque. Obrigada eu.
Então, para enriquecer, né, essa discussão, temos conosco aqui a Natália. Ela é enfermeira especialista em gestão hospitalar da empresa Versani Sandrini, que é prestadora de serviço do Hospital Metropolitano Dr. Célio de Castro. Ela vai compartilhar como que é em caso de derramamento na prática hospitalar. Seja bem-vinda, Natália. Muito obrigada, Jaqueline. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite e dizer que é um prazer estar contribuindo aqui com este evento, que traz um tema de grande relevância tanto para a saúde pública quanto para o meio ambiente. Eu vou passar a palavra para você. Boa apresentação. Obrigada. Eu vou trazer aqui para vocês um case do Hospital Metropolitano, mas eu gostaria de me apresentar brevemente. Eu sou enfermeira, sou especialista em gestão da saúde, com ênfase em auditoria. Sou responsável técnica pelo Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde do Hospital Metropolitano. Sou facilitadora de certificação ISO e ONA, professora palestrante Greenbelt. Atualmente eu estou como gerente de contrato de facilities em 2 hospitais de grande porte, um na região metropolitana e um no município de Belo Horizonte, que é o case que eu vou apresentar. Então, falando um pouquinho do nosso complexo hospitalar, o Hospital Metropolitano ele está situado no município de Belo Horizonte, em uma área útil de aproximadamente 42 mil metros quadrados, dividido em 13 andares, mais o L ponto. O HMDCC ele é fruto de uma parceria público-privada, é uma PPP, é um contrato de concessão celebrado entre a Prefeitura Municipal de Belo Horizonte e a concessionária que o administra, que é a OP Health. Ele conta com 460 leitos, distribuídos, dentre eles, 320 leitos de internação e 80 leitos de CTI, atualmente com 16 mil internações por ano, 16 salas cirúrgicas e aproximadamente 2.200 funcionários. Os serviços prestados pela Versani Sandrini dentro do Hospital Metropolitano segurança patrimonial, controle de todos os acessos, eletrônica, controle de câmeras, monitoramento. Prestamos o serviço também de serviços administrativos e mensageria, rouparia, a gente faz toda a gestão da rouparia e da lavanderia, limpeza hospitalar e a gestão dos resíduos dos serviços de saúde. Então, vou trazer aqui para vocês um pouquinho do como que é o método tradicional hoje utilizado na maioria dos hospitais, que é um processo em que a gente executa aqui dentro do hospital, que é a limpeza e desinfecção de matéria orgânica. Então, hoje, quando se tem presença de matéria orgânica, seja sangue, fezes, urina, líquidos corpóreos, sobre o piso ou em alguma superfície de contato, a equipe de limpeza ela pode ser acionada através do helpdesk, né, a solicitação emergencial, e se no ato de uma limpeza concorrente ela presenciar essa matéria orgânica, ela já pode iniciar o processo. Então, o método que a gente chama de tradicional é que se tiver presença dessa matéria orgânica anterior à utilização da tecnologia, era utilizado papel toalha. Então, se tinha um consumo exagerado de papel toalha, em que se jogava o papel toalha utilizado para a secagem das mãos no ato da higienização sobre aquela matéria orgânica. Então, tinha um consumo de grande relevância aí desse papel toalha para cobrir aquela matéria orgânica, e aí a profissional de higiene ela teria que abaixar para pegar, ou então, através de uma pá e um rodinho, pegar esse papel toalha sobre a matéria orgânica e, posteriormente, fazer o processo de limpeza e desinfecção com o uso do saneante. E, com a adoção da tecnologia, do ultrassólido, a gente obteve uma eficiência operacional, contribuindo significativamente com a redução de custo
inovação e a tecnologia e a satisfação do colaborador, do meio ambiente e sustentabilidade. O processo anterior de limpeza e desinfecção de matéria orgânica, e aí, quando se está ligado diretamente à redução de custo, né, o processo anterior se utilizava, o cálculo que foi feito era a utilização de uma folha de papel toalha, então a gente fez um cálculo que uma folha de papel toalha custava 5 centavos. Para cada evento que a gente tem, seja de vômito, fezes, sangue, se utilizava em média, e aí foi um levantamento que a gente fez próximo à equipe, de 25 folhas de papel toalha. Então, se a gente pegar 5 centavos e multiplicar por 25 folhas, nós teríamos um custo de 1,25 por evento. Hoje a gente tem uma média aqui de 15 eventos dia, seja numa unidade clínica, num bloco cirúrgico, a gente tem média aqui de 15 eventos dias. Então, se a gente pegar que o custo desse evento de 1,25 e multiplicar por 15 eventos por dia, a gente tem um custo aí de 18,75. Se a gente multiplicar 18,75 por 31 dias, então o custo que nós teríamos, né, com o processo anterior, que é a utilização do papel toalha, ficaria em R$ 562,50 esse custo mensal. Com a adoção da tecnologia Ultrasolid, que é o processo atual hoje executado aqui no Hospital Metropolitano, nós pegamos um frasco de 250 gramas, que dá para 40 derramamentos eventos. E aí a gente pegou os 15 eventos também praticados, que é a média que a gente tem atual, e multiplicamos por 31 dias, que esse valor deu 465 eventos. Ou seja, a gente vai gastar 12 frascos dentro do mês para os 465 eventos que a gente tem em média. Se a gente levar em consideração que o frasco custa R$ 25 e multiplicar por 12 frascos utilizados dentro do mês, nós vamos ter um custo mensal de R$ 300 com a utilização do Ultrasolid. Então, percebeu-se uma economia significativa comparada ao processo anterior. A gente obteve uma economia de 88% com a utilização do produto, né, dessa tecnologia. Qual que foram as vantagens que nós percebemos? Primeiro ponto, ele simplificou o processo de limpeza. Então, o anterior à mudança, nós tínhamos 3 etapas, né, com a utilização do papel toalha, então simplificou significativamente o processo da limpeza, diminuiu odores também. Então, a gente sabe o quão é desagradável quando você chega num ambiente hospitalar e tem odor fétido. Então, com a utilização do Ultrasolid, quando você aplica sobre a matéria orgânica, a tendência é diminuir esse odor, além de reduzir riscos ocupacionais também. Então, era utilizado um esfregão para a gente fazer a limpeza e a desinfecção dessa matéria orgânica, um suporte limpa-tudo para a gente, principalmente quando a matéria ficava fixada por um tempo maior sobre a superfície. Então, a gente reduz aí riscos ocupacionais com relação à ergonomia desse colaborador e chance também de ter aspersão em mucosas para esse colaborador. Obteve um ganho significativo com relação à sustentabilidade. Então, a gente tem economia de água. Então, hoje se gasta muito pouco o consumo de água com a adoção da tecnologia, e a gente contribui também com relação ao presente, que é o esgoto do hospital. Existem ainda instituições que descartam diretamente essa matéria orgânica líquida ou semilíquida no esgoto do hospital, e a gente sabe que a Copasa, no caso aqui do município de Belo Horizonte, né, assim como em outros municípios, ela determina parâmetros em que a gente tem que seguir para não contaminar o esgoto do hospital.
Então, se a gente não segue esses parâmetros, o hospital corre o risco até de levar uma multa, né, sobre uma penalidade na conta de água do hospital em função de estar descartando resíduos inadequados diretamente no esgoto. E, além disso, a economia que a gente teve financeira também com a utilização do produto. Eu agradeço a oportunidade, mais uma vez, estou à disposição aí para perguntas. Obrigada, Natália, pela sua apresentação. É muito bom ver essa aplicação, né? Então, assim, é rico demais ter vocês aqui apresentando para a gente o dia a dia mesmo, né? Real, no hospital. Eu separei uma pergunta aqui para te fazer, que seria assim, quais são os principais ganhos percebidos por vocês, né, equipe de enfermagem, ou mesmo pela gestão do hospital, com relação à adoção dessa solução? Dentre as vantagens mencionadas anteriormente, o que mais me chamou a atenção, sem sombra de dúvidas, é a valorização do profissional. Foi muito gratificante profissionais da higiene hospitalar chegar até a mim e falar: nós fomos ouvidos, né? Alguém criou um produto que foi pensado na limpeza, né? Porque é cultural a equipe de limpeza se sentir um pouco menosprezada pelo processo que executa, né? E eles não têm um entendimento do quanto aquilo é importante, aquele trabalho dentro do ambiente hospitalar é tão gratificante e importante quanto um trabalho de um médico, de um enfermeiro, né? Eles ajudam e eles contribuem com salvar vidas também, né? Eles reduzem a infecção hospitalar. Então, chegar até você falando que hoje eu não tenho mais nojo de limpar um vômito, né? Hoje acontecia de eu chegar em um evento e o estômago embrulhar, aquele mau cheiro não acontecer mais, é muito gratificante você escutar isso. Então, está relativamente mencionado a essa questão da valorização do profissional. Que legal, Natália. Obrigada, muito obrigada mesmo. A sua visão técnica e de campo é essencial, assim, até para a gente ter a compreensão do impacto real, né, que essa tecnologia traz na saúde mesmo e na vida desses trabalhadores. Eu vou te agradecer e me despedir temporariamente de você. Daqui a pouquinho eu gostaria de te convidar de novo, tá bom? Ok. Agora, a gente vai ter aqui um convidado muito especial. Nosso próximo convidado, ele é um consultor de inovação e tecnologia em hotelaria hospitalar, de hospitalidade, né, e facilities. E formado em gestão ambiental, é pós-graduado em gestão de processos e tem o MBA em inovação e empreendedorismo também. Ele atua há 20 anos aí, com muita experiência em operações hospitalares, criador de conteúdo para a hashtag Galera do Subsolo, atuou por mais de uma década como gerente de hotelaria, governança e hospitalidade no Hospital 9 de Julho, em São Paulo. E ele atua como um consultor em diversos hospitais de referência no Brasil. Então, agora, para ampliar nosso olhar, né, sobre os desafios da gestão de resíduos hospitalares, vamos conversar com o Vitor Silva, que acompanha de perto os gargalos e os riscos enfrentados aí pelos hospitais em todo o Brasil. Seja muito bem-vindo, Vitor. Muito bem, obrigado. Muito legal o papo até aqui, muito obrigado, viu, Jaqueline? Olha, eu estou aqui surpreso aí com o que os meus colegas trouxeram, são falas muito boas, e a missão agora é tentar levar vocês em uma pequena jornada, que eu brinco aqui, que é do subsolo até a Bolsa de Valores, para a gente entender um panorama geral dessa questão hospitalar, né, de como o hospital de como a rotina hospitalar é tão específica, tão diferenciada dentro em relação às outras coisas que a gente conhece, né, e como esse tipo de tecnologia aqui que está sendo apresentada de maneira tão legal pode ajudar esses hospitais e também dar vazão a esses gargalos que a gente tem na gestão de resíduos. Muito obrigado, tá bom? Obrigado pela oportunidade de estar aqui conversando com vocês. Apresentei direitinho, Vitor? Eu não entendi, desculpa. Eu te apresentei direitinho, né?
Direitíssimo, olha só, imagina, 20 anos já atuando dentro de hospitais, só que eu cheguei com 12, tá, Jaqueline? Eu cheguei com 12 anos, não, tô brincando, eu cheguei com 18 anos para atuar em hospitais e nunca mais consegui sair, graças a Deus, ainda bem por isso, né, porque assim, eu ainda consigo ser um entusiasta do tema, eu brinco sempre, assim, eu acompanho muito aqui as questões todo o material que eu recebo do portal Sustentabilidade. Eu falo, nossa, como a gente se identifica com isso, né? Assim, como a gente pode ser entusiasta desse tipo de tema, mesmo que não seja um tema fácil, um tema que agrade todo mundo. Muitas pessoas não vão conversar sobre esse tema na mesa do bar, mas, quer dizer, muitas pessoas, a não ser que seja a gente que está aqui se dedicando a isso, né? Mas o que eu estou dizendo é que é um tema que não é de fácil assimilação, mas é muito legal poder falar sobre ele. Eu continuo sendo entusiasta, então a sua apresentação foi perfeita. Obrigado. Que bom. É porque quando a gente fala... se você falasse para mim que você começou realmente com 12 anos, eu ia acreditar, né? Porque na nossa época, assim, a gente quer mais tempo nesse mercado, tem mais experiência. A gente começou cedo, né, na verdade. Então, eu não ia me surpreender, não. Eu queria esconder minha idade, eu tentei esconder a minha idade aqui. Foi... Ô, Vitor, assim, com a sua experiência, né? Quais são os maiores problemas enfrentados pelos hospitais hoje na gestão dos resíduos líquidos e como que você vê como você vê soluções, né? Como essa no panorama atual que a gente se encontra mesmo, assim? Tá, então eu tenho aqui, eu brinco sempre com esse tema específico, né? Assim, esse nome que você citou, esse hashtag galera do subsolo, ele faz uma referência muito legal a quem está atuando nos bastidores, né? A galera de facilities, o pessoal que está atuando literalmente onde o operacional, ali onde as coisas acontecem, né? E aí eu gosto muito de brincar com essa fala, uma brincadeira bem séria, né? Acabou ficando bem séria, assim, eu sempre usava isso nas minhas palestras e quando eu trazia isso para falar sobre o tema, e essa coisa de galera de subsolo, o pessoal acaba se identificando muito, né? E aí, quando a gente olha para esse panorama que a gente tem hoje, e é um pouquinho do que eu pretendo falar aqui, é que ainda falta muito conhecimento técnico, né, dentro dos hospitais, e graças a Deus, e por isso que a gente tem, inclusive, aqui as ações como essa, de fomentar, né, esses assuntos. A gente tem aí o portal Sustentabilidade, a gente tem os produtos como está sendo apresentado aqui, que aí assim a gente consegue ir um pouquinho mais longe. Mas eu queria trazer uma fala específica nesse sentido, que é realmente esse panorama, e como eu brinco muito com essa frase de galera do subsolo, é de trazer como a gente vai do subsolo até a Bolsa de Valores com esse tema, né? Então ele é um tema onde a gente consegue, através dos serviços, gerar valor para as companhias. E aí, assim, primeiro a gente começa com o conceito da gestão, né? Todo gestor, e aí eu estou falando agora especificamente de hotelaria hospitalar, tá? A gente vai entrar nesse nicho específico, porque normalmente o gestor de hotelaria hospitalar é quem precisa cuidar de temas como esse, você sabia? Temas operacionais, de gestão de resíduos, isso está dentro, muitas vezes, do escopo de hotelaria hospitalar, de facilities dentro do hospital. E muitas vezes esse pessoal, ou mesmo os gestores que estão lá, não tem essa substância técnica, né, que é fornecido aí pelo portal, por exemplo, para poder lidar com isso. E o quanto isso pode ser danoso para um processo, né, se a gente não começa bem. Eu tenho um exemplo básico aqui, assim como a nossa colega anterior trouxe as informações aí de custo, a gente de hotelaria está toda hora olhando custo, né, Jaqueline? Você sabe que serviços, toda hora tem que olhar para o din-din, tem que olhar para o dinheiro, e toda hora a gente tem que olhar, mas, ao contrário do que muitos pensam, a gente não é só despesa. Nós temos aqui uma oportunidade importante de trazer uma questão para as estratégias aqui das companhias de saúde, para os hospitais em si, né? Então, olha só, a gente começa falando de gestão. Primeiro, é aquela máxima que a gente tem que conhecer o que faz, né? Se a gente não conhecer muito provavelmente vai começar de uma maneira que não é tão boa e pode acabar de uma maneira não boa também para os hospitais. Então, a exemplo da nossa colega anterior, eu trago um pouquinho de conta. Olha só, eu fiz uma conta básica aqui que é sobre saco de lixos. Se um gestor de hotelaria ou um gestor de facilities não conhecer, por exemplo, essa conta, é muito provável que outras coisas acabem dando errado por conta dela.
né? Então, hoje, um preço médio de um saco de lixo custa 14 centavos. Se um hospital usa 1.000 sacos de lixo, ele vai gastar só R$140. Mas eu venho de uma realidade de um hospital, o último hospital pelo qual eu passei, tinha 470 leitos. A gente usava 180 mil sacos de resíduos por mês. Isso equivale a uma conta de R$25 mil por mês só com um saco de lixo. Ou seja, eu estou dizendo que, se a gente for multiplicando, no ano, um custo de saco de lixo que a gente tem chega a R$300 mil. Né? Então, assim, isso aqui é para a gente ter uma ideia da ordem de grandeza, de quanto isso pode impactar a conta. Então, a gente começa pela gestão. Né? Depois é um pouquinho daquilo que eu falei. Normalmente, a galera do subsolo, o pessoal de hotelaria, que cuida disso, está olhando diversas outras coisas tão críticas como a gestão de resíduos. Por exemplo, né? Vê se para vocês isso é crítico. Limpeza hospitalar, que a gente já viu um pouquinho aqui, a gestão do enxoval, a parte de rouparia, o gerenciamento de leitos, né? O giro do leito do hospital está sendo olhado por esse gestor, controle de pragas, jardinagem, ambientação, manutenção, nutrição. Cada hospital tem o seu escopo, mas normalmente são esses assuntos que entram aqui. Parte de atendimento ao cliente, a parte de estacionamento, né? Então, olha como pode ser complexo. Eu falo que gestor de hotelaria sempre tem que trocar a roda do carro, o carro andando. É sempre assim que a coisa acontece. Né? E como, especificamente, olhando para tudo isso, quanto a gente consegue dar atenção para a questão da gestão de resíduos se eu não tenho a substância técnica, se eu não tenho ali o conhecimento técnico necessário para isso. Né? Então, é algo realmente que não é fácil. Quando a gente olha, eu tive muito tempo dentro de hospitais, agora olhando o Brasil, eu percebo que tem muita gente que precisa desse tipo de capacitação, que precisa desse tipo de informação, para que a gente saia do nível raso na gestão de resíduos e chegue em outros patamares. E aí a gente pode, imagina que assim, uma dinâmica super rápida acontecendo no hospital, essa galera do subsolo precisa adotar as tecnologias, para facilitar um pouco a vida, né? E essas tecnologias precisam ser pujantes, não adianta ser tecnologia de prateleira, né? Então, assim, é claro, a gente pode falar de software, por exemplo, a gente pode falar de outras coisas que podem ajudar, mas uma tecnologia como essa que a gente viu até agora, da solidificação de resíduos, né, um produto tecnológico, pode ajudar bastante, principalmente na segurança dos colaboradores, ou na autoestima, né, como a Natália disse ainda há pouco, a autoestima dos colaboradores pode ser afetada por um produto tecnológico. Como que isso, assim, olha, como que isso pode facilitar a minha vida no dia a dia, né? Como é que isso pode trazer para mim aqui uma questão de trabalho que seja mais fácil, que não seja tão complexa, né? Então, essas tecnologias têm que apoiar aqui, e elas precisam ser pujantes, né? A gente fala que elas servem para melhorar a autoestima, mas principalmente, na minha opinião, aí a opinião minha, é a questão da segurança dos colaboradores, quando a gente trata, então, especificamente dos resíduos líquidos que a gente precisa tratar, como o Alfeu já mostrou aqui, a questão dos frascos de aspiração. Você imagina um frasco de aspiração de 2 litros, de 3 litros, que a gente chega a ter frascos de 3 litros cheio de fluido corpóreo, mesmo esses que sejam descartáveis. Imagina um acidente com um frasco de aspiração desse, e é extremamente comum. Vocês viram a quantidade de eventos que a Natália trouxe aí sobre quando acontece no hospital dela. Vocês viram a quantidade de eventos de derramamento por dia. Né? Grandes hospitais têm essa tendência a ter esse tipo de... Imagina, então, que a gente está tratando um resíduo líquido perigoso, e isso acontece um extravasamento, esse frasco, mesmo sendo sistema fechado, a gente sabe que muitas vezes o pessoal não tem tanta... eu vou colocar isso de uma maneira mais tranquila, assim, mas tanto cuidado ao manipular o resíduo, né, ao manipular o saco de resíduo. Então, imagina um frasco de aspiração de 3 litros, cheio de secreção, explodindo dentro de um container que pode não ter a válvula ali, ou no chão, e o quanto isso pode ser danoso, e o quanto isso pode ser perigoso do ponto de vista de controle de infecção hospitalar, o quanto isso pode trazer, o quanto isso pode afetar a segurança do paciente, do colaborador, do acompanhante, de quem está passando por ali. Né? Então, a gente pensa que uma tecnologia como de solidificação, né, que o Ultrasolid, por exemplo, ele pode ser uma saída bem importante para evitar acidentes como esse. Por isso que eu disse que, na minha opinião, a questão de segurança é importante, mas não só isso, né? Então, assim, a gente precisa dessas tecnologias para que a gente tenha para que a gente possa facilitar, né, essa gestão de resíduos.
A gestão do resíduo líquido ela é mais complexa ainda, porque muita gente não sabe o que fazer e acaba indo para a pia. A realidade é essa, tá bom? Mesmo que seja um resíduo líquido super perigoso, ele acaba indo para a pia. O Alfeu mostrou os frascos de aspiração, mas a gente pode falar de sobras líquidas aqui de formol, de xilol, de álcool que se tem dentro dos hospitais. E, imagina, ou de reagentes de laboratório, né? Imagina isso indo para a pia. Se eu consigo, por exemplo, solidificar esse tipo de material e colocar ele num recipiente adequado, para um tratamento adequado, quanto de segurança eu ganho, né? E essa brincadeira que eu faço aqui do subsolo à Bolsa de Valores, ela está muito ligada a isso, né? Então, quanto a gente consegue fazer essa gestão de resíduos, principalmente os resíduos líquidos, de maneira segura, para que a gente possa trazer segurança para os colaboradores, para que a gente possa melhorar a nossa gestão de resíduos, elevar essa gestão de resíduos a outro patamar, não só aquilo que as legislações dizem, mas que a gente também possa atender. Hoje nos hospitais é muito comum que os hospitais busquem certificações, né? Então, as certificações, por exemplo, a gente tem a ONA, que talvez seja mais comum, mas a gente tem a Joint Commission, a JCI, que é uma certificação internacional com padrões altíssimos de atendimento ali para que a gente tenha segurança disso, né? A JCI tem um capítulo esse ano, agora a partir de 2025, tem um capítulo específico que vai tratar de sustentabilidade e que resíduos é maçante dentro desse capítulo, né? Então, mesmo que a legislação brasileira não diga que eu tenha que solidificar esses resíduos, a JCI pode trazer isso no seu texto, e traz. Então, para que eu atenda, né, a JCI como um padrão internacional, ela tem um rigor maior em relação às leis brasileiras. Então, mesmo que eu atenda as leis brasileiras, eu consigo, talvez com essa solidificação, trazer valor para isso também, para um processo, né? Então, JCI, ONA, outras. Mas essa brincadeira toda que eu faço é que, hoje, até pouco tempo atrás, todo mundo que cuidava disso era de operações, era o pessoal de hotelaria, era essa galera de subsolo que cuidava disso. Hoje, felizmente, os hospitais estão se estruturando para que tenham setores estruturados de sustentabilidade, que possam apoiar toda essa gestão técnica, além da gestão operacional, né? Só que com isso também a gente percebe que hoje a gente tem grandes redes hospitalares que fazem IPO, que estão na Bolsa de Valores, né, que estão lá listadas. E, estudando muito sobre isso, por exemplo, eu fui perceber que para que você seja listado hoje lá na Bolsa de Valores, para que você seja listado lá na B3, você tem que atingir índices de sustentabilidade, são indicadores específicos, do qual o resíduo, que antes era só tratado no subsolo, agora ganha essa notoriedade, né, ganha essa importância específica. E, assim, hoje, você fazer a gestão do seu resíduo de maneira consciente, adequada, principalmente dos resíduos líquidos, que podem gerar tudo isso de acidente, né? Quanto custa hoje um acidente, por exemplo, para o hospital, né? Tudo isso pode atrair esses investidores se você tiver listado nas bolsas de valores. Se você não tiver listado na Bolsa de Valores, nós temos muitos hospitais públicos no Brasil, a grande maioria é hospital público ou filantrópico, você também tem que atingir algumas metas específicas ali para que você esteja em conformidade, para que o governo possa fazer os repasses do SUS ou outros para você. Então, tudo isso eu estou falando de maneira... tudo isso eu estou trazendo aqui para uma conversa de maneira legal, né? A parte legalista da coisa. Mas e se a gente for falar de consciência real, né? Então, assim, um hospital que cuida de pessoas, qual é a responsabilidade de uma instituição que cuida de pessoas em relação a manter o meio ambiente, a manter a parte de sustentabilidade funcionando da maneira correta, né? Qual a responsabilidade do setor hospitalar em relação à sustentabilidade? Ela é uma responsabilidade muito grande nesse sentido. Mas isso, quando a gente vai do subsolo, que a gente faz lá a gestão operacional até a Bolsa de Valores, eu posso citar aqui diversos cases, na verdade, né? Um deles é que lá em 2014, a gente já usava esse produto específico, Ultrasolid. A gente implementou isso, a gente teve que descobrir um produto do qual a JCI, que eu comentei agora há pouco, a Joint Commission, dizia que eu teria que fazer o descarte dos medicamentos psicotrópicos, são os medicamentos que têm amplo controle dentro do hospital, mas, por exemplo, eu vou tentar simplificar aqui. Imagina que você tem um medicamento ali psicotrópico, que é aquele medicamento que
que é super controlado, ele não pode ser utilizado, a não ser que ele tenha esse amplo controle, mas imagina que utilizava-se meia ampola daquele medicamento, isso era jogado dentro de uma caixinha de químico, e ele ficava lá livre. Se alguém colocasse a mão lá dentro e pegasse para utilizar, você perdia o controle ali. Então, a Joint Commission colocou que nós teríamos que ter uma descaracterização desse produto. Como a gente resolveu isso? Foi aí que a gente achou esse produto no mercado, né? Numa feira onde eu encontrei com o Alfeu, isso lá em 2014, hein? Olha essa linha do tempo como passa. A gente conseguiu resolver, por exemplo, esse apontamento, que eu tinha tido uma não conformidade parcial com a JCI no hospital que eu atuava, porque a gente não conseguia descaracterizar o psicofármaco, o psicotrópico, e ele ficava disponível ali, mesmo estando dentro de uma caixa, se você não descaracteriza, ele pode ser reutilizado. Então, eu tinha que garantir que a ponta final da sobra desses psicotrópicos fossem descaracterizadas, e a gente conseguiu fazendo isso, colocando um pouco de pó no fundo, desse pó solidificador no fundo da caixa, e desprezando esse medicamento de maneira líquida ali, para que ele não tivesse realização. Eu trouxe esse case aqui só para ilustrar um pouco do que a gente está falando, né, em relação, mas os meus colegas anteriormente aí falaram perfeitamente aí de algumas coisas. Eu penso, como eu escrevo muito para o pessoal e eu falo muito para esse pessoal que eu chamo de galera do subsolo, essa é uma questão muito importante. Então, aquela aplicação foi a segunda que a gente fez em seguida, de colocar isso no carrinho de limpeza da pessoa que limpa o pronto-socorro, para que ela possa fazer a descaracterização, por exemplo, de um vômito, que se tem em grande recorrência, e você possa recolher isso com a pazinha, em vez de ter que fazer toda aquela, né? Fora isso, tem diversas outras aplicações. Tem uma outra aplicação interessante que eu queria falar, que é no derramamento no banco de sangue. Pode acontecer de uma bolsa de sangue, por exemplo, se romper dentro daquele equipamento que faz a manipulação da bolsa. E quando isso acontecia, era um desespero, porque você tinha que parar todo o equipamento para limpar, e com o pó solidificador, você jogando por cima, você consegue recolher também, é muito mais fácil para trazer a limpeza, né? Então, até para ir chegando aqui na conclusão da nossa fala, eu falei que ia ser uma jornada rápida, né, Jaqueline? E você vê que eu falo rápido, porque no meio disso tem tantas outras coisas, mas se a gente estivesse falando, tinha substância aqui tinha substância de fala aqui para bastante tempo, mas a ideia era trazer um pouquinho para vocês dessa visão de como os hospitais hoje têm que tudo aquilo que a gente fazia no subsolo antes ficava naquele nível de subsolo. Então, quando eu media, por exemplo, os resíduos, né, quando eu fazia ali a gestão dos dados, os indicadores de resíduos, a gente usava ali para coisas muito simples. Hoje, quando eu faço essa gestão, por exemplo, de dados dos resíduos, eu preciso reportar isso para a sociedade, eu preciso colocar isso num relatório de sustentabilidade dessas companhias, esse dado para dizer quanto de gases de efeito estufa, num relatório além do relatório de sustentabilidade, quando a gente faz um inventário de gases de efeito estufa, o quanto o resíduo é importante para isso, o quanto diminuir, o quanto ter boas práticas, né, o quanto você solidificar o resíduo, isso pode impactar nesses relatórios, e essas informações que antes, então, ficavam ali no nível de subsolo, hoje elas sobem até a Bolsa de Valores, hoje a gente relata isso para o mercado, para a sociedade, e isso, inclusive, dá para valorar as ações das companhias, ou esses hospitais que são filantrópicos conseguem mostrar a boa prática que se faz em relação à gestão de resíduos. Por isso, essa brincadeira, essa jornada rápida, né, do subsolo até a Bolsa de Valores, porque o que a gente faz hoje aqui no subsolo, hoje vai interferir sim, por isso que eu comecei falando que a gente não é só despesa, né, hoje a gente tem essa oportunidade, né, quando eu falo a gente, são a hotelaria como um todo, dentro de hospitais, ali que é um tomador de serviço, mas como a tomada de serviço hoje, né, e a gestão disso tudo que eu falei aqui, se for feita de maneira adequada, com a responsabilidade social, com a responsabilidade ambiental, o quanto tudo isso pode gerar valor às companhias. Ufa, falei rápido. Mas você falou que teria mais substância, mas guarda um pouquinho aí que eu quero aproveitar mais da sua presença, tá bom? Vamos lá, combinado. Eu quero fechar com chave de ouro, né? Então, para isso, eu quero abrir uma mesa redonda aqui rápida, além de você, né, trazer de volta aqui, convidar a Natália, convidar o Alfeu para voltar aqui conosco. E eu vou levantar aqui algumas perguntas, gente, assim, para um bate-papo final mais voltado aí para um contexto geral do que a gente conversou aqui hoje, e vocês podendo opinar, podendo contribuir ou complementar a fala aí um do outro, tá bom? Então, para provocar essa primeira questão, eu vou
perguntar para vocês, né? Qual vocês acreditam ser o principal entrave hoje para a adoção mais ampla de tecnologias como essa, desenvolvida pela Gerais Comunicações? Eu traria aí 3 pontos cruciais. Primeiro, falta de conhecimento técnico. A gente vê aí muitos profissionais de gestão de resíduos que desconhecem a tecnologia e não têm clareza dos benefícios da tecnologia. Outro ponto importante, ausência de protocolos internos. Hoje, a RDC ela traz que toda instituição de saúde, e é uma condicionante, né, da licença de operação, ela tem que ter implementado, elaborado e implementado o PGRSS. Né? Então, no ato da elaboração, a gente determinar a solidificação de resíduo, né, em protocolos internos da instituição. E outro ponto importante também é com relação a exigências regulatórias, porque hoje a RDC 222 de 2018, ela não te obriga a fazer a solidificação, né? Então, talvez aí, numa próxima oportunidade de revisão, se colocar essa obrigatoriedade, porque não tendo essa obrigação legal, muitas instituições, muitos hospitais, eles seguem estritamente o mínimo exigido por lei. Então, eu atrelaria esses 3 pontos principais. Muito bom. Eu trouxe um pouco disso já, né, na minha fala, no sentido de que essa falta de conhecimento técnico, eu concordo com a Natália. E assim, a gente está acostumado, e aí eu estou trazendo aqui minha vivência, tá, gente? Então, essa opinião é voltada para a vivência, e a gente está acostumado a fazer sempre o básico, quando a gente fala de gestão de resíduos, né? Então, isso que a Natália falou é importantíssimo. Se não tiver escrito, eu não faço. Então, se a gente começar a adotar protocolos escritos nesse sentido, claro que sempre, isso não pode, eu brinco, não pode ser igual abaixo, né? Isso sempre tem que mostrar quais as vantagens que isso pode trazer, né? Se a vantagem, por exemplo, da autoestima do colaborador, já é uma grande vantagem, né? Quando eu adoto um protocolo, um fluxo onde eu faço a solidificação. E essa questão da segurança, sabe? Assim, quando a gente traz isso para a parte da segurança do trabalho mesmo, quando a gente olha isso do ponto de vista de ambiente seguro, de infecção hospitalar, o quanto que isso pode ser importante. Então, eu elenco que essa falta de conhecimento técnico, a gente, falando aqui, a gente já está trazendo um pouquinho dessa solução, né? A gente já está gerando aqui informações que são importantes nesse sentido. Mas também tem essa, para que a gente tenha isso para que a gente tenha tecnologias dessa de maneira mais ampla, também é importante, assim como a Natália trouxe, que isso tivesse sido servido como exigência. Mas lembra que eu falei aqui também sobre as certificações internacionais? E o Alfeu comentou na fala dele que internacionalmente isso já é exigido pelas legislações, né? Então, quando a gente recebe aqueles hospitais que têm a vontade ali, que precisam buscar essas certificações internacionais, automaticamente vão ter que adotar medidas como essa, né? E quanto mais hospitais certificados, e um hospital certificado, gente, é algo que melhora muito os protocolos internos, os fluxos, né? Então, quando a gente tem certificação para esses hospitais, muitos hospitais estão buscando isso, entendendo que isso eleva o patamar do atendimento clínico dos pacientes, do atendimento à saúde, mas tem essa questão específica de que desses hospitais que estão viu, Alfeu? Então, assim, aqueles hospitais que já têm a certificação, obrigatoriamente já precisam usar uma tecnologia como esse produto que a gente discutiu aqui. Concordo plenamente, Vitor. Eu vejo que um dos grandes entraves que nós temos seria justamente a parte da legislação. A legislação nossa é municipal, então nós temos 5.700 leis aproximadamente, a quantidade de municípios que nós temos. Então isso é um entrave muito grande. Eu só queria salientar uma situação do Estado. O Estado do Rio Grande do Sul não tem incineração. Quando nós falamos em líquido, tratamento de líquido, é incineração, né? Você não tem como jogar no aterro, a não ser que esteja solidificado, né? Então, com isso, o Rio Grande do Sul só tem um pequeno incinerador. E com isso, todo o resíduo líquido era jogado para Santa Catarina, que é o estado mais próximo para diminuir o custo disso. E com a solidificação, veio a se colocar no aterro
dentro do Estado. Então, você vê que como é que movimenta. Então, se nós tivermos uma legislação brasileira focada em toda essa segurança, né, quando nós falamos lá, quanto nós precisamos ainda investir 150 bilhões de reais para fazer estações. Tem muito dinheiro aí envolvido, e essa área de resíduo é uma área rica que nós temos que aproveitar como empresários aí, aproveitar esse nicho de mercado que nós temos ainda da parte do nosso resíduo. Mas eu apoio plenamente o que os dois estão comentando, Jaqueline. Eu quero fazer uma provocação. Só para... Acompanhando, já vou te passar a palavra, Natália, só para fazer uma provocação também, para quem estiver nos acompanhando. O seguinte, a gente trouxe aqui usos alternativos do solidificador, né? Eu, por exemplo, trabalhei muitos anos com investigação de áreas contaminadas e remediação de áreas contaminadas, investigação e remediação. E aí, eu, por exemplo, em alguns projetos que eu trabalhei, de derramamento, vazamento mesmo de produto, eu poderia ter feito uso, por exemplo, do solidificador. Então, eu quero provocar quem está aqui nos assistindo, colocar nos comentários aqui qual o uso que você faria dentro da sua experiência desse solidificador. Porque, assim, cada um tem uma experiência, cada uma tem seus desafios dentro da gestão de resíduos, e eu queria provocar para ver qual a aplicação que você hoje vê o solidificador como uma solução para você. Então, coloca aqui para a gente, que é legal a gente acompanhar também a sua visão. Pois não, Natália? Só para complementar ainda, eu acho que é rica a informação. Hoje a gente percebe que algumas instituições ela não tem um setor específico que cuida de resíduo, sobretudo resíduo hospitalar. Tem-se muito hábito de pegar a enfermeira do serviço de controle de infecção hospitalar, o engenheiro da segurança do trabalho, e coloca mais uma atribuição para esses profissionais, né? Então, é extremamente importante se ter um setor específico que cuida de resíduo, com profissionais dedicados e exclusivos, seja um técnico do meio ambiente, um engenheiro ambiental, para estar voltado para essa prática e garantir que teremos todas as etapas de manejo de resíduo adequadas. Perfeito. Excelente ponderação, Natália. E a gestora de resíduos aí há 18 anos, a gente vê, assim, uma carência muito grande de profissionais qualificados também da área ambiental para fazer a gestão dos resíduos de serviço de saúde. Então, assim, é um mercado que tem muita oportunidade para quem estiver aí, ó, buscando se encaixar nesse mercado, tá aí um caminho que você pode seguir, tá bom? E, assim, o que poderia ser feito, né, para integrar melhor as soluções desses resíduos líquidos na operação do dia a dia pela experiência de vocês? Bom, a gente começa com essa... A gente adora em hospitais os POPs, né? O pessoal adora POP, os procedimentos operacionais padrão. Então, assim, quando a gente... eu falo porque o hospital, eu acho que eu tenho pouca vivência em outras áreas, tá, gente? Mas para o hospital, os POPs são, assim, quase que um deus, né? Então, a gente precisa desenhar os processos e realmente os POPs têm que funcionar de maneira prática. Então, a gente precisa desenhar os processos onde a gente já inclua os processos de solidificação. Eu acho que isso pode ajudar bastante ali na operação do dia a dia. A gente pode, inclusive, trazer e buscar esses outros usos, como você, Jaqueline, provocou o pessoal aqui do chat, né, para que a gente pudesse provocar esses novos, mas eu acredito que dentro de hospitais, inclusive, a gente ainda tem muitas oportunidades para utilizar isso. A gente já entendeu que é um produto que não tem ali uma composição química complicada, é um produto que não modifica especificamente o peso, né, porque muitos hospitais ainda pagam por peso, para tratar resíduo por peso, tirando São Paulo, que é por volume ainda, né, o resíduo infectante em São Paulo hoje tem que tratar a questão do volume, mas a gente tem aqui algumas oportunidades nesse sentido. Então, o que eu penso em relação a integrar isso seria voltado nessas questões específicas de criar procedimentos, criar fluxos, de novo, trazendo isso, trazendo todo o lado bom disso, né? Não fazer por fazer porque vai ser melhor simplesmente, mas sempre informando lá a galera do subsolo, quem vai lidar com isso na prática, de que isso é bom,
e de que essa é uma boa prática, mesmo que não seja obrigatória ainda em algumas questões, a gente está dizendo que essa é uma boa prática e que isso pode elevar o nível da gestão desses resíduos líquidos. O centro cirúrgico, na minha opinião, aí depois a Natália acho que pode complementar, mas o centro cirúrgico é o campeão de geração desses resíduos líquidos, né? Então a gente tem ainda bastante oportunidade para centro cirúrgico. Como o Alfeu falou, tem a instituição que eu estava, por exemplo, tinha 24 salas cirúrgicas, né? Tinha uma média de 100 cirurgias dia. Então, o quanto esse movimento, o quanto isso pode gerar realmente desses resíduos líquidos. A gente tem aqui uma oportunidade também nos laboratórios de análises clínicas, né? Então, a gente pode ir diversificando todo esse encaminhamento. O hospital realmente é complexo, mas eu acho que se a gente começar desenhando os processos iniciais já com essa... sugerindo essa tecnologia nos processos iniciais, a gente tem aí boas oportunidades de seguir com essa integração, né, da tecnologia. Com relação à menção do Vitor aí, ele me fez lembrar de um episódio acontecido aqui no hospital de uns 5 anos atrás. E é proveniente de cirurgias em que se tem grande geração de matéria orgânica, líquidos corpóreos, né, que é o tubo de aspiração, e eu não conhecia a tecnologia de solidificação de resíduo. Então, teve uma grande provocação, porque a área que cuida do paciente falava que não podia descartar na pia de despejo porque ia ter contaminação do esgoto do hospital. E como que a gente descartaria esse resíduo líquido e semilíquido numa lixeira, né? Então, a gente teve que ir até a Vigilância Sanitária, a Visa Municipal, no departamento do PGRSS, para a gente discutir e achar uma melhor solução para viabilizar essa prática. A solução encontrada não foi a melhor, até porque a gente não conhecia a solidificação, mas, a princípio, a gente optou por descartar em uma bombona, mas aí traria outro problema relacionado à questão da saúde e segurança da equipe assistencial, que no ato do despejo do tubo de aspiração corria grande risco de aspersão, né, de se contaminar, e com a solidificação resolveu grande parte do problema que nós tínhamos aí. Outro ponto importante também, que eu diria que a gente tem que trabalhar mais a conscientização dos profissionais envolvidos no manejo de resíduo. Eu costumo dizer nos meus treinamentos que uma pessoa que tem coragem de descartar uma lata de refrigerante na rua, ela vai preocupar em fazer o descarte correto dentro do hospital? Então, é muito mais sobre capacitação, sobre treinamento, e sim conscientização, né? E, infelizmente, aí eu acho que a gente está muito atrasado quando se trata desse tema. A gente percebe aí em países desenvolvidos, até mesmo com relação à coleta seletiva, então que a gente tem um atraso nesse tema aí, que eu entendo que isso já tem que ser provocado na infância, na escola, ser tema de ensino médio, de ensino fundamental, né, para a gente melhorar essa conscientização dos profissionais envolvidos aí no manejo. Jaqueline, eu queria só concluir um ponto que eu acho importante salientar. Quando se faz um contrato com uma empresa de facility, deixa-se para a empresa de facility a parte de saco de lixo, que o Vitor falou quantos milhões tem, né? Toda essa parte de limpeza, os carrinhos, tudo fica coisa de limpeza. E aí o hospital, a gestão do hospital, voltando lá, a Bolsa de Valores do Vitor, está preocupado com o CO2 da ambulância que vai buscar um paciente em casa, todo esse cálculo que o Vitor também comentou sobre isso. Mas esquece de um ponto. Vamos voltar ao caso da limpeza por mop. A Natália fez brilhantemente um exemplo de papel. Vou voltar aqui para o mop, que você usa para tirar a primeira sujidade só. Usa 2 mops. Cada mop desse você gasta 1,5 litro de água. Vamos calcular. Gastado só 2 mops. É muito mais. Vamos botar 2 mops dentro de um cálculo desse, e esse cálculo fazendo aí 50 derramamentos que usaria mop, né? Multiplica isso por 30, multiplica por 12, e nós vamos multiplicar uma instituição
com 40 hospitais. Hoje você tem instituição com 80 hospitais, né? Nós estamos gastando 2 milhões e pouco litros de água. Ou seja, nós estamos numa seca, estamos vivendo agora numa seca, né? Já estamos entrando na bandeira vermelha para a energia, que é a falta de água. E nós estamos gastando, uma instituição gastando. Quantos milhões ele está gastando por isso? Então, essa diretoria é que tem que ter essa visão da sustentabilidade, mas no mínimo os detalhes no gasto de água. Mas não, isso não é problema meu, problema da empresa terceirizada. Não, isso é problema da gestão. E eu acho que é por aí que a diretoria tem que enxergar que é esse mínimo. Volta ao Vitor também do subsolo. Então, do subsolo que faz essa limpeza, que lava esse MOP, podemos ter uma economia muito grande de um bem que é finito, que é a água. Tá bom? Só para completar a brilhante posição dos dois também colocada. E para os colegas aí, engenheiros ambientais, o pessoal todo que trabalha na gestão ambiental de um hospital, na hora de elaborar o plano de gerenciamento de resíduos de serviço de saúde, prever todos esses líquidos gerados. É muito importante você ter a humildade de sentar com o Vitor, com a Natália, essas pessoas que estão no dia a dia ali, vivendo a operação do dia a dia, e ouvir o que eles têm a dizer, ouvir, né? Fala, olha, quais são as maiores dificuldades operacionais que você tem com a equipe, com tudo aí você vai levantando os problemas e trazendo soluções junto com eles, né? Olhar com muito cuidado, você não vê o feedback que a Natália deu, como que foi importante para a equipe da ponta, que faz a limpeza, esse reconhecimento, né, de trazer uma solução que facilite o trabalho deles no dia a dia. Então, cabe nós também, responsável pela geração do PGRSS, já prever todas as gerações desses líquidos gerados no hospital, seja no centro cirúrgico, seja na hotelaria, seja, né, em todas as áreas, e fazer esse levantamento com muita seriedade, né, e trazendo soluções como a solidificação dos efluentes. E aí, para a gente trazer mais um pontinho, né? Quais os próximos passos, assim, na saúde para ampliar esse tipo de inovação? Eu acho que é a gente falar mais como a gente está falando aqui. A gente começa por isso, né? Não, mas a gente realmente já trouxe aqui algumas questões específicas nesse sentido. Muitas, assim, como eu falei, a gente está começando, talvez de 10 anos para cá, que eu tenha visto realmente uma mudança nas instituições hospitalares, nas instituições de saúde, porque a gente não pode falar só de hospital, né? A gente tem aqui os NTOs de laboratório, como eu disse, a gente tem diversas outras instituições que acabam gerando os resíduos de saúde, mas efetivamente de 10 anos para cá é que eu tenho visto esse movimento de ter um setor específico de sustentabilidade e que pode apoiar, pelo menos de maneira técnica, né? Isso ainda não é uma realidade ampla no Brasil. A realidade ampla, e aí eu falo isso olhando hoje para o mercado, estando dentro dos hospitais, é que isso ainda está com o pessoal de hotelaria, como eu comecei a falar aqui, né? Essa questão operacional ainda está com o pessoal de hotelaria. Muitas vezes, é claro, assim, a gente sempre é apoiado ali pelo SCIH, né, pelo pessoal de controle de infecção, pelo pessoal de segurança do trabalho, mas normalmente isso ainda está com esse pessoal de hotelaria, e eu tenho trazido muito isso nas publicações que eu faço, que é como nós, os gestores, tem a responsabilidade da busca desse tipo de tecnologia, né? Como nós precisamos, já falei isso aqui algumas vezes, mas a ideia é elevar a gestão de resíduos, né? Como a gente pode sair desse básico aqui do que a RDC 222 nos diz, assim como a CVS 21 aqui em São Paulo, como as legislações municipais, como que a gente pode sair do básico, né, para fazer esse tipo de implementação, né? Eu digo, por exemplo, hoje eu tenho, graças a Deus, também eu tenho visto muito as questões de logística reversa acontecendo, logística reversa de embalagem acontecendo nos hospitais. Isso é algo super importante, mas que demorou muito para acontecer. E agora, aos pouquinhos, a gente vê isso acontecendo também. Mas para que a gente possa ter os próximos passos, é nós, os gestores, nós, as vozes, né, quem fala sobre esse tema. Como eu disse, não é um tema comum para todo mundo, mas nós que falamos desse tema precisamos estar de olho, precisamos trazer isso para o nosso dia a dia, mostrando sempre as vantagens
operacionais. A gente tem aqui uma dificuldade muito grande, só isso já daria uma fala, um outro painel, que é a falta de mão de obra que a gente encontra hoje no mercado para essas linhas de entrada, né? Então, a Natália deve sofrer só um pouco aí como gerente prestadora de serviço em relação à mão de obra, porque a gente tem um desafio geracional aqui na mão, né? Então, assim, eu sempre trago também o tema para esse ponto, de que, eu vou brincar aqui de novo, como eu sempre gosto de falar, mas assim, as tias da limpeza não vão existir mais. A gente vai ter agora uma nova geração que não vai querer fazer o trabalho que as tias da limpeza faziam, né? E como que a tecnologia pode ajudar nesse ponto, né? Como é que as tecnologias, como é que um produto como esse pode ajudar nesse ponto, inclusive para mitigar um pouco essa falta de mão de obra que a gente está tendo, assim, os índices de turnover e absenteísmo estão lá no alto, porque as pessoas estão tendo opção também. Isso não é totalmente ruim, tá? Então eu não estou trazendo isso como algo ruim, eu estou dizendo que hoje, antigamente as pessoas não tinham opção, as pessoas que não tinham letramento, né, não tinham opção, acabavam indo parar num processo de limpeza. Essa é a pura realidade, tá bom? Mas hoje as pessoas já têm opção, né? Hoje as pessoas já conseguem, e essa geração mais nova simplesmente não vai querer, o que também não é errado, porque elas estão fazendo outras coisas, né? Então, como que a gente pode mitigar com as tecnologias hoje no mercado, como é que a gente pode mitigar um pouco dessa falta de mão de obra? Eu elevei essa conversa, né, para um outro nível no sentido de mão de obra, mas eu acho que isso também pode ajudar, porque eu vou trazer de novo algumas falas passadas aqui, que quem vai querer ficar limpando vômito, diarreia, né? Então, se você consegue fazer isso de uma maneira um pouco mais, com uma tecnologia como essa, né, com um produto de solidificar, você consegue trazer um pouco mais de dignidade, como o Alfeu trouxe na fala dele. Se a gente consegue trazer um pouco mais de dignidade, talvez a gente consiga reter mais os colaboradores para esse fim específico. Então, as coisas vão se conectando nesse nível, tá bom? Eu acho que os próximos passos é realmente a gente difundir e trazer isso mais para a mesa de conversa. Eu acho que é preciso estruturar estratégias que englobam planejamento. E aí, dentro da fase de planejamento, você avaliar os impactos ambientais, os riscos ocupacionais e os custos atuais, né? Monitorar indicadores é extremamente importante. Indicadores de custo, a fim de convencer e engajar a alta direção na adoção dessa tecnologia, né, e de outras que vierem. E o que o Vitor trouxe muito bem, né, na sua fala anterior, os hospitais ou outras empresas, instituições, precisam buscar e correr atrás de certificações. E aquelas certificações que determinam boas práticas para a gente reduzir riscos aí, à saúde pública, ao meio ambiente, e aí a gente traz aí a ISO 14001, a ONA, que determinam esses requisitos legais e obrigatórios para ter o cumprimento em sua essência. E dentro dessa divulgação que é necessário, eu posso trazer que, não vamos esquecer que em 2010 que começou o WhatsApp, então as redes sociais. Então, a dificuldade de eu trazer essa tecnologia de 2012 para hoje, 2025, ainda é muito árdua, porque realmente é agora que nós estamos com a comunicação. E é o que eu tenho feito nesse tempo nosso aí, principalmente da pandemia para cá, é justamente atuar nos hospitais, em eventos como a Sociedade de Hotelaria, participar no Brasil inteiro, quando nosso presidente aí, muito conhecido, o professor Marcelo Boeg, que faz essa divulgação muito grande dessa área da hotelaria hospitalar, né? Então, eu acho que estamos tentando trazer, e eu sinto que está dando resultado. Mas nós deparamos ainda com muitos hospitais usando pano de chão, com frasco de aspiração de vidro, que não cai e quebra, nem de plástico estão usando, quer dizer, mas ainda nós estamos falando em 60% dos hospitais acabou a cirurgia, joga tudo aquilo na pia de esgoto. Essa é a realidade do Brasil. Então precisamos que, como a Natália comentou, que a Anvisa venha colocar essa obrigatoriedade da não descarte de fluidos corpóreos dentro das nossas redes de tubulações, porque nós não temos tratamento de esgoto
Então, o ciclo é esse. Então, temos que haver essa melhora. Jaqueline, realmente é árduo. Se a área industrial eu imaginava que era difícil essa minha vida profissional, quando eu fui para essa área hospitalar, eu falei, nossa, a coisa é muito pior aqui do que a área industrial. O Feu falou assim, aonde eu me meti, né? Aonde eu fui parar? É muito saboroso. Vitor, esse sofrimento, ser empresário no Brasil já é um sofrimento, né? Você tem que lutar todo dia, é uma briga, é uma confusão que você tem que ter dentro da nossa gestão, da nossa indústria. Mas a área de saúde realmente te traz e tem trazido para Gerais um bom resultado e por isso só tenho que agradecer ao Vitor aqui com essa ideia toda, a Natália, esses estudos que foram feitos. Então, é diferente um pouco da indústria, realmente é medido quanto custa, o que vai fazer. O hospital tem muito disso, diferente da indústria, lógico, é medido também, é verificado, como o engenheiro Ricardo acaba de citar um exemplo industrial dele, mas isso está trazendo uma visão muito boa e o dia a dia eu tenho acompanhado isso pelo Brasil todo, rodando o Brasil. Realmente eu não fico na minha base lá em Minas Gerais, em Três Corações, andando esse Brasil e verificando, mas isso traz muito sabor de vitória que nós estamos conseguindo. Então, depois desse congresso, eu acho que nós vamos mudar muito a cabeça de muitas pessoas que estão enxergando, que estão escutando a gente, são milhões de pessoas, vamos deixar isso claro, escutando o portal de sustentabilidade e melhorando tanto na gestão industrial quanto na gestão da área de saúde. Nossa, gente, muito obrigada pela participação, por vocês terem trazido essa fala final com um enriquecimento absurdo, assim, né, para dentro desse contexto que a gente trouxe aqui. Vitor, muito obrigada. Natália, muito obrigada. Ricardo, que participou com a gente hoje, muito obrigada. E eu quero agradecer especialmente a você, Alfeu, porque graças a você a gente está, né, e a Gerais Solidificações é possível viabilizar a realização desse congresso. Então, além de trazer uma tecnologia inovadora para o mercado de gestão de resíduos líquidos perigosos, você ainda viabiliza, né, esse conhecimento aqui sendo amplificado, né, disseminando esse conhecimento aqui para tantos profissionais que buscam, né, mesmo na rotina do dia a dia, tá aqui presente, nos prestigiando, e, acima de tudo, né, forçando para aprender, para ouvir o que tem de novo nesse mercado e se fortalecer para poder exercer, de fato, bem a sua profissão, bem os seus desafios operacionais. E é você, eu estou falando agora com quem está nos assistindo, é você que faz, no final da pensa na gestão ambiental e nos impactos, mitigando aí os impactos ambientais. Então, eu quero agradecer não só a vocês, mas também a toda essa audiência que está aqui conosco, nos prestigiando. E querem fazer uma fala final para poder encerrar? Só o agradecimento mesmo, novamente, é uma oportunidade bem legal aqui para a gente poder falar desse tema. Quem é entusiasta sabe o quanto é legal estar podendo estar numa mesa falar sobre isso, né? E agradecendo aí o convite ao meu amigo Alfeu, já há alguns anos, né, Alfeu, nessa caminhada, isso é muito legal. A Natália também tive o prazer de conhecer, e Jaqueline, eu também já vi muitas lives suas, inclusive, nesse canal. Então, para mim é uma honra, de verdade, estar podendo participar aqui. Agradeço de verdade. Obrigado, pessoal. Também agradeço o convite e a participação de todos os envolvidos aqui neste grande evento. Muito obrigada, viu? Ok, Jaqueline, é sua gratidão, né, de esses amigos estarem aqui falando, né, da nossa tecnologia, árduo para chegar, e agradecer ao Portal Sustentabilidade dessa divulgação em massa que tem a credibilidade que o portal traz. Como o Vitor falou, ele está sempre do outro lado, nossa, escutando, vendo o portal em várias atuações, e hoje estamos aqui falando junto para esse público enorme que o portal traz, e você, como coordenadora desses eventos, e só tenho que parabenizar a você por trazer esse conhecimento a toda a nossa população do segmento da área ambiental. Muito obrigado. Obrigada, gente.
Então, agora, para você que está aí, fica atento, acompanha todos os painéis, tem muita novidade a caminho. Esse evento está trazendo grandes oportunidades de você se atualizar nesse mercado. É só aqui, hoje você deu para sentir um pouquinho aqui do que vem pela frente, né? Então, um grande abraço e nos vemos em breve. Até mais.